Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui hoje para continuar com o conteúdo de geometria analítica, né? Nossa aula 7. E nós vamos falar da função afim e equação reduzida da reta e também de paralelismo. Então, qual é a ideia quando a gente fala de função afim e equação reduzida, né? É fazer uma ponte com o conteúdo que nós vimos lá no primeiro. Vocês devem estar recordados que nós olhávamos para a função do primeiro grau, né, a função afim, como f de x igual a x mais b. E nós também chamávamos de y igual a x mais b. E quem é o a? Né? O a é que determina o crescimento. Então a professora falava, se o a é positivo, a função cresce ou decresce. Se o a é negativo, a função cresce ou decresce. E esse a, ele passa aqui em geometria analítica a ser chamado de coeficiente angular, é quem determina a declividade da reta, né, a inclinação da reta. Então, a reta crescer, inclinação para a direita, a reta decrescer, inclinação para a esquerda. Então, vai mudar um pouquinho apenas a forma de tratar, mas a ideia é a mesma. E o N e o B, olha, não tem X, o valor não tem X. O B é o valor da função quando o X vale zero, é a função do zero. Se eu colocar zero no lugar do x, isso some, então o y passa a ser igual a b, a função passa a ser igual a b. Da mesma forma, quem é o n? É o ponto onde a minha reta corta o eixo y. Ou seja, se x vale zero, y vale n. Tá ok? Nós temos a representação da reta, né? Ó, representação gráfica de uma reta, e a representação da função, o gráfico dessa função. Observem que, tanto falar em reta quanto falar em gráfico da função, nós temos o mesmo resultado. Apenas chamamos aqui de corte no eixo y de n aqui de b, né? E a inclinação, o coeficiente angular m é positivo, o a é positivo e determina que a função cresce. E aqui, ó, a inclinação para a esquerda, o m é negativo, se o a é negativo, a função decresce. Aqui nós temos um exemplo da página 670, ele traz a equação reduzida de uma reta e traz a função, né, uma função de primeiro grau. E a representação gráfica tanto da equação da reta quanto da função é a mesma. Observem que a inclinação alfa aqui, tá, o coeficiente angular é 3 e o corte no eixo y é 2. Então eu sei que aqui é positivo, né? Aqui nós temos o menos 2, que é a raiz da função, ou seja, é o valor de x quando o y vale zero. Então, se o y vale zero, eu tenho a raiz. E nós vamos tratar em geometria analítica como corte no eixo x, tá? É só o tratamento que muda realmente. Se o x vale zero, nós temos que y vale 2, que é o nosso coeficiente linear, ok? Nós temos na página 671 ainda 3 exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem, tá? E a gente fala agora de paralelismo. Então, nós temos duas retas distintas, tá? E observem que as retas formam o mesmo ângulo com o eixo x. Se o ângulo é o mesmo, eu posso afirmar que essas duas retas são paralelas. Tá ok? Observem que a primeira reta aqui cortou o eixo y no N1 e a segunda cortou no N2. Eu vou chamar a primeira reta de R e vou chamar a segunda reta de S. Observem que o M vai ser o mesmo, né? Por que o M vai ser o mesmo? M não é a tangente do ângulo alfa e essas retas são paralelas. Por consequência, o coeficiente angular da primeira reta vai ser igual ao coeficiente angular da segunda reta, ok? E o coeficiente linear, ele vai ter que ser diferente, porque se eles fossem iguais, uma reta estaria sobre outra, né? E nós damos um outro nome para ela, tudo bem? E nós temos um caso particular, né? Se eu tenho retas paralelas que são perpendiculares ao eixo x, para elas a gente não define o coeficiente angular, né? Observem aqui, ó,
x é igual a menos 6, x igual a 2. Nós não temos o valor de m, porque não existe tangente de 90 graus. Só que R1 continua sendo paralela a R2, tá? Apesar de eu não ter o coeficiente angular, que é um caso especial aqui, é um caso particular. Então, sempre que eu tiver retas perpendiculares ao eixo x, ou seja, quando x é igual a alguma coisa, elas serão paralelas também, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as outras posições relativas entre retas, né? Pode acontecer também, olha, de duas retas se cruzarem. Observe a inclinação da primeira reta e a inclinação da segunda. Elas têm inclinações diferentes, certo? Pode acontecer desse ponto estar exatamente aqui, olha, pode ser que o coeficiente angular seja o mesmo, né? Só que sempre a inclinação vai ser diferente. Essas retas são chamadas de concorrentes. Elas concorrem em um ponto. Elas possuem coeficiente angular diferente, tá? O coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. E nós temos aqui, olha, uma reta sobre a outra. A reta R e a reta S, elas estão ocupando os mesmos pontos no meu plano. Elas têm a mesma inclinação. Essas retas são chamadas de coincidentes. E qual é a característica dela? O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S e o coeficiente linear de R é igual ao coeficiente linear de S também. Então, eu trouxe aqui um resumo, né, dos casos que nós vamos encontrar. Então, eu posso encontrar retas paralelas, ok? Se elas são paralelas, o que nós temos? O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S e o coeficiente linear tem que ser diferente. Nós temos as retas que são chamadas de concorrentes e o que elas têm, né, de característica? O coeficiente angular da primeira é diferente do coeficiente angular da segunda. E nós temos ainda as retas coincidentes que possuem coeficiente angular iguais e coeficientes linear iguais também. Então, se aparecerem duas retas e o coeficiente angular da primeira for igual ao coeficiente angular da segunda, vai ser necessário que eu observe o que acontece com o coeficiente linear também, tá? Agora, se eu perceber que os coeficientes angulares são diferentes, eu já posso afirmar direto que elas são concorrentes. Alguns autores ainda dizem que essas retas são paralelas distintas e eles tratam essas retas coincidentes como retas paralelas coincidentes, tá ok? Então isso pode variar de autor para autor. E o símbolo? Eu represento R paralela a S com barrinhas, né, paralelas. Eu represento concorrentes com sinal de vezes, então R concorrente a S e R igual a S quando elas forem coincidentes, ok? E aqui nós temos um exemplo na página 14 do livro para determinar a posição relativa entre as retas. Então, ele me dá uma reta R na forma reduzida, observem, y igual a 3x menos 2. Ele me dá uma reta S na forma geral. Eu vou pegar essa equação da reta S e vou deixar na forma reduzida. Por quê? Eu consigo enxergar o coeficiente angular e o coeficiente linear para eu poder comparar, tá certo? Então, simplifiquei aqui, olha, observem que o coeficiente angular das duas retas são iguais. Então, eu posso afirmar que MR igual a MS e o coeficiente linear da primeira é diferente do coeficiente linear da segunda. Logo, as retas são paralelas. Ok? O exemplo 15. Observe as equações gerais. Então, olha, ele me dá duas equações, a reta R e a reta S, na forma geral. Eu vou olhar para essa reta na forma reduzida, então vou mandar o y para o outro lado, 3x mais 7. Vou mandar o 2y para o outro lado, y é igual a 3x mais 7, certo? Após as simplificações. Observem que tanto a primeira quanto a segunda, após as simplificações, elas são a mesma equação, né?
o coeficiente angular da primeira é igual ao coeficiente angular da segunda, e o coeficiente linear da primeira é igual ao coeficiente linear da segunda. Logo, as retas são coincidentes. E observem ainda, se eu pegar a reta S, e dividir todo mundo por 2, eu vou ter a mesma equação, tá? Então, são retas que ocupam a mesma posição, são retas coincidentes. E o exercício resolvido de número 5, seja a reta R, y igual a 2x menos 1, obter a equação de uma reta S paralela à reta R, que passa pelo ponto P14. Então, olha, eu vou aplicar agora o conceito de retas paralelas, né? Eu tenho que y é 2x menos 1, é uma reta conhecida. Eu conheço o coeficiente angular dela. O coeficiente angular dela é 2, né? E conheço o coeficiente linear, que é menos 1. Observa, olha, ela é menos 1 e ela é crescente. Como ela é paralela com uma reta S, que passa pelo ponto 1 e 4, eu quero descobrir qual a equação dessa reta S, sabendo que ela é paralela. O que é importante? Eu perceber que esse ponto P não está sobre a reta R, porque senão elas não seriam paralelas, elas seriam coincidentes, né? Então, só para verificar, y2x menos 1 é a equação da reta R, substituir o ponto x1, y4, 4 diferente de 1. Logo, o ponto P não pertence à reta R, elas não podem ser coincidentes, tá? Então, após essa verificação, eu vou partir para o conceito de que o coeficiente angular da reta que eu tenho é o mesmo da reta que eu quero. O coeficiente angular de R é 2, então o coeficiente angular de S também é 2, ok? Pegando a formulinha da equação reduzida, eu conheço o coeficiente angular e eu conheço um ponto P, né? Então, eu vou substituir, olha, o coeficiente angular 2, e agora eu vou substituir o ponto P, que é o y é 4 e o x é 1. Falta só descobrir quem é o n. Eu consigo perceber que o n é 2. Então, a minha equação da reta é y igual a 2x mais 2. 2, coeficiente angular, e 2, o corte em y. Por coincidência, é o mesmo valor, tá? Mas, professor, eu posso usar o ioiô bichoxô da aula anterior? Com certeza, tá? Então, aqui nós temos uma forma de resolver o problema usando a equação reduzida da reta, que alguns alunos estão preferindo, mas eu posso considerar também que eu tenho o ponto P, 1, 4. Eu tenho o coeficiente angular de S, que é 2, que é o mesmo de R. Aplicando a formulinha do ioiô bichoxô, y é 4, né? Y menos 4 igual a 2 vezes x menos 1. Aplico a distributiva, isolo o y, eu tenho a equação que eu estava procurando, tá? Então, eu parti da ideia de que as retas são paralelas para poder encontrar a equação dessa reta que eu buscava. E o exercício resolvido de número 6. Aqui, ele quer saber quanto vale K, qual o valor de K, sabendo que essas duas retas RS são concorrentes. Então, o que a gente sabe de retas concorrentes? Sim, que o coeficiente angular de uma tem que ser diferente do coeficiente angular da outra, não é? Então, nós vamos determinar aqui o coeficiente angular da primeira, isolei o 2y, eu estou enxergando que o coeficiente angular de R é 3 meios. E vou pegar a reta S, vou isolar o y, eu enxergo que o coeficiente angular de S é K. Se elas são concorrentes, MS é diferente de MR. Logo, K é diferente de 3 meios, certo? Então, para serem concorrentes, basta que o K seja diferente de 3 meios. Certinho? E agora, aparecem aí para vocês alguns exercícios que eu vou deixar como exercícios propostos, tá? Para essa semana. Então, nós temos na página 673 até o exercício 40. E nós temos, olha, o exercício de número 33. Ele pede para determinar o K, sabendo que elas são paralelas, né? Então, o exemplo foi dado aí agora há pouco. Ele pede K
para que ela seja paralela, concorrente, coincidente, para trabalhar as 3 ideias, né? Ele pede para verificar se as retas, né? Quais dessas retas aqui são paralelas entre si, e a ideia de paralelismo vai ser trabalhada ou de retas concorrentes ou de retas coincidentes, e na próxima aula a gente vai falar de retas perpendiculares. Eu encerro com uma frase da Cecília Meirelles: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo.